Doutora Elizabeth, a senhora nos escuta? Doutor Carlos Alberto, o senhor nos escuta? Escuto. Estou Sim, escutando, doutor, viu? muito obrigado. Ok. Vocês também estão me escutando? Ok. Ok. Doutor Lucas Rafael Benício Lopes, por gentileza, se manifesta. Olá, Bem, bom não- dia. Pronto, tá aqui. Estou presente, Excelência. Entendi, não estou vendo. Ah. Agora eu estou vendo. Doutor Rafael, o seu habeas corpus foi conhecido e concedido, sendo revogada a prisão do paciente com imposição de medidas cautelares. O senhor pretende Bom, ainda fazer sustentação oral? Só para esclarecer, Excelência, ficou revogada a prisão preventiva da senhora Jaqueline, é isso? Eu não. Aqui diz só JM de M. Não entendi, é porque o áudio está um pouco baixo. Abaixo? É porque eu ainda nem abri o meu ságio. Tenho que olhar, porque era da minha relatoria. Foi, né? É Jaqueline? Tá pegando. Bem, doutor Rafael Lucas Rafael. Segundo o que estão dizendo, é realmente da senhora Jaqueline. É porque tinha falhado a transmissão, Excelência. Sim, aí, pois então, ele foi concedido com medidas cautelares de prisão Perfeito, perfeito. domiciliar. Perfeito, da senhora Jaqueline, não é isso? A Sim, paciente? sim. Perfeito, Excelência. Não tenho interesse de sustentar. De antemão, eu agradeço a concessão. Apareceu. Ah, quê? Não, aparece não. Agora eu ficou. Cadê? Então, habeas corpus concedido, conhecido e concedido, revogando a prisão da paciente com imposição de medidas cautelares. Perfeito. Desce não. Tá fora do ar aqui o negócio. Tá fora do ar. Ele fica... O segundo pedido de habeas corpus com preferência para sustentação oral é o habeas corpus de número 062 1528, dígito 91, 2026. Tem como impetrante Marcelo Ortiz Silva de Oliveira. Paciente é Francisco Wallison Matias da Costa. Advogado que vai fazer a sustentação oral é o Marcelo Ortiz Silva de Oliveira. Está presente, doutor Marcelo? Estou presente, Excelência. Doutor 2891. Doutor Marcelo, o seu habeas corpus também foi conhecido com a ordem concedida como substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Certo? Oi, desembargador aí. Confirme, presidente. O senhor ainda
pretende fazer sustentação oral? Pretendo não, Excelência, agradeço e desejo um ótimo dia de trabalho para todos os senhores e senhoras. Ok, obrigado. Então, Ficou habeas corpus. Cara! Aí, Ficou contente. deixa eu ver se tá bom. Ela ficou Habeas contente. corpus número 062 15 28 dígito 91.2026, conhecido e concedido com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Terceiro pedido de habeas corpus com sustentação oral é o de número 062 19 51 dígito 51.2026. Tem como impetrante José Hamilton Soares Cavalcante. Paciente Francisco Gomes da Silva. O impetrado é o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Novo Oriente. O advogado vai fazer a sustentação oral é José Hamilton Soares Cavalcante. Presente. José Hamilton está presente. E doutor José Hamilton e doutora Elizabeth, os senhores pretendem ouvir o relatório? Não, Excelência. Pela defesa, eu Ah, dispenso. Excelência, eu dispenso. E doutor José Hamilton, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Obrigado, Vossa Excelência. Inicialmente, gostaria de saudá-lo. Em vosso nome, estender a todos presentes e de maneira objetiva. Excelência, a questão fática desse processo é a seguinte. Em 2015, este paciente, um agricultor, homem do campo, trabalhador, sem qualquer vínculos com qualquer organização criminosa, qualquer crime específico, estava em um evento com seu sobrinho e a vítima procurava briga lá com todo mundo, na festa. E, por infelicidade, esse paciente foi tentar conter e, nesta ocasião, a vítima empurrou o seu sobrinho e houve discussão com ameaças, tendo a vítima o paciente desferido disparo de arma de fogo na vítima, que expulsou a reação, que veio a óbito. Logo após esses fatos, este paciente foi até a delegacia, se apresentou espontaneamente e falou: delegado, está aqui a arma do crime, era uma arma de calibre 32, muito comum nos interior, como espingarda, entregou a arma para o delegado e se apresentou. E disse: olha, aconteceu isso, eu não queria, foi em decorrente de uma briga. Pois bem, ele se apresentou, um momento depois veio ser pedido a sua prisão preventiva, que veio a ser decretada. Ele compareceu a todos os atos do processo e, posteriormente, a sua prisão foi revogada no ano de 2021. Ele compareceu a todos os atos, depois do ano de 2021, não praticou nenhum crime, este é um fato isolado, e após a sua pronúncia, ele veio a ser condenado. Ele ingressou no júri por meio virtual, estava trabalhando. E veio a ser condenado. Essa condenação está em fase de recurso para o eminente desembargador relator, Henrique Jorge Holanda. Ele, condenado, foi expedido mandato de prisão. A conduta que ele teve foi se entregar novamente. Ele não estava no júri fisicamente e, mesmo condenado, de livre e espontânea vontade, veio e se apresentou para cumprir a pena devido à expedição do mandado de prisão. Este é um processo que tem 10 anos e este é o único fato na vida deste paciente, decorrente de uma briga, de uma festa, uma pessoa com uma carteira de trabalho de fichas enorme. Mas o ensejo do habeas corpus é o seguinte: ele tem uma filha pequena e a sua esposa é portadora de lúpus. Ela não pode se expor ao sol, ela não pode trabalhar. Ela fez uma perícia na Justiça Federal e o perito disse assim: bom, de fato você não pode pegar qualquer tipo de sol porque você corre risco de vida. Mas você pode trabalhar como balconista, na sombra, entrando cedo e saindo tarde para não pegar sol. Com base nisso, o juiz de piso
entendeu que, de fato, reconheceu a doença de forma incontestável, reconheceu que ela não poderia trabalhar na agricultura e seguiu o parecer da Justiça Federal, 22ª Vara, o qual ela recebe um benefício. Só que o magistrado não se atentou que ela mora a 15 quilômetros da sede do município de Novo Oriente, que ela mora numa zona rural, uma residência própria do casal, foi anexado fotos, foi pedido investigação ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar foi na residência e constatou. Lá na localidade, embora o laudo da Justiça Federal reconheça que ela pode trabalhar em outras atividades, lá na localidade não existe esses trabalhos. O único trabalho que ela mora em uma pequena vilinha de poucas casas, acho que Vossa Excelência já deve ter visto nos interiores, poucas residências, 5, 6 residências, um aglomerado. O único trabalho é a agricultura. Então, geograficamente, a decisão apenas não entendeu este ponto. Para ela trabalhar como balconista, recepcionista, ela teria que se deslocar diariamente para a sede e retornar. Então, assim, para o caso dela em específico, essas observações devem ser feitas. E diante disso, da incapacidade, a filha pequena, o único cuidador é o pai. Inclusive, tem relatório da estudo social do Conselho Tutelar e da própria escola dizendo que a filha está faltando às aulas porque quem leva é o pai. Indagamos se existia estudo em tempo integral para que a mãe pudesse levar logo nas primeiras horas do dia e pegar no final do dia. Na região não tem essa disponibilidade de estudo. A filha encontra-se faltando às aulas, a mãe passando por necessidade juntamente com a filha, porque o único cuidador é o pai. Então, o ponto desse habeas corpus é o seguinte, é que na localidade que ela mora, não tem o trabalho qual o laudo da Justiça Federal sugere, que seria atendente. E ela tem uma doença, que é lúpus, como já dito, que não pode se expor ao sol, e o único trabalho que existe na localidade seria o trabalho de agricultura, que é proibidamente por médico, expressamente no processo. A título de prova da conduta do acusado tem a certidão de antecedentes criminais de todos os estados da federação. Este é o único processo que ele responde. É um cidadão que, infelizmente, veio a se envolver há 10 anos atrás nesse processo e buscou contribuir, se apresentou 2 vezes, mesmo ciente da sua prisão. Existe atestado médico de todo, abaixo assinado de todos da localidade, atestando a sua conduta, que é uma pessoa de bem, infelizmente se envolveu nesse processo. A carteira de trabalho tem diversos vínculos empregatícios, foi anexado provas do seu trabalho na agricultura, qual sustenta a sua família. Com relação à doença da sua esposa, que impossibilita de cuidar da sua filha, foi juntado prontuário médico, perícias realizadas pela Justiça Federal, o qual comprova de forma inconteste a doença. Relatório do Conselho Tutelar informando que lá na localidade ela não tem como desenvolver nenhuma atividade. Relatórios da escola, dos professores, falando que a filha está faltando a aula, e lá é o sertão, é um momento de muito calor, mesmo no inverno, ela não pode sair de casa em momento algum e pegar sol. E tudo isso que está falando está devidamente documentado com documentos médicos. Então, a decisão, ela só apenas se equivocou ao reconhecer que ela poderia trabalhar como balconista, mas não considerou que ela mora no interior. Se ela morasse na cidade, ela poderia sair muito cedo para um emprego e voltar no final do dia. Mas lá no interior é incompatível. Então, tem que se avaliar este caso concreto, essa situação específica. Acredito que por estar, já tenha voto proferido, mas possa ser observadas as informações da defesa, geograficamente dela residir no interior, e não quer dizer que a decisão está errada, a decisão anterior, apenas não compreendeu. Acredito que o magistrado pensou que ela moraria na sede do município, e aí seria possível. Então, a filha e a esposa estão desamparadas, a filha não trabalha, o pai é o único cuidador, a defesa pugna pela prisão domiciliar, e todos os requisitos, Excelência, estão resguardados. Ordem pública, ele só tem esse processo, aplicação da lei penal, e ainda temos um recurso de apelação que será julgado para ver se essa sentença será mantida ou não, ou reduzida. Então, ainda não há uma definição indefinitiva. E, veja bem, ele compareceu no júri por videochamada. Aí, com a condenação, expediu mandado de prisão.
Ele poderia não ter se apresentado, mas ele foi, sabendo da prisão, compareceu mostrando respeito com a justiça. Não, não vou fugir, eu vou me apresentar. E se apresentou e está preso, mesmo deixando a sua família desamparada. Então, a defesa pública, tão somente pela concessão da prisão domiciliar, com base na farta documentação anexada aos autos. É a manifestação. Obrigada, doutor. Passo, então, a palavra à doutora representante da Procuradoria, doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, a senhora está com a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssima desembargadora, presidente, desembargador, relator e demais presentes. Cuida-se de habeas corpus impedrado em favor de Francisco Gomes da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri a pena de 17 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, em fato ocorrido no dia 17 de dezembro de 2015, na zona rural do município de Novo Oriente. Após o julgamento realizado em 4 de novembro de 2025, foi determinada a execução imediata da pena com fundamento no tema 1068 de repercussão do Tribunal Federal, tendo sido expedido mandado de prisão em 15 de novembro de 2025. A impetração, como visto, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso 4 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente seria imprescindível aos cuidados da sua filha menor de 8 anos de idade, diante de enfermidade grave da genitora. Ao que se observa, a Procuradoria de Justiça, examinando o contexto arrazoado exposto pelo impetrante, com a atenção que recentemente ofereceu manifestação dos autos às páginas 236-240, opinando ao final pelo conhecimento da habeas corpus e pela denegação da ordem, expondo na referida peça uma análise minudente de todos os itens apresentados pelo ilustre advogado e que compõem a sua defesa. Assim, Excelência, acolho, em todos os termos, o posicionamento que a Procuradora de Justiça Maria de Fátima Corrêa de Castro emitiu em manifestação nos autos para concluir pelo conhecimento do mandamas e pela denegação da ordem. É como me manifesto. Obrigada, doutora Elizabeth. Retorno, então, a palavra ao desembargador Henrique para a leitura do seu voto. Obrigado, presidente. Eu cumprimentar aqui a querida desembargadora Edna, sendo a presidência hoje da Terceira Câmara Criminal, e da amigo, Torcide, a doutora procuradora, doutora Elizabeth, doutor defensor, doutor José Hamilton, senhores advogados que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo por videoconferência, os alunos que aqui se encontram da universidade, da faculdade Nassau, a professora Tara, aí presente. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Terceira Câmara Criminal.
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, servidores, colaboradores, força policial que está aqui. Enfim, a todos e todas, meu muito bom dia. Queria também parabenizar o doutor Hamilton pela sustentação oral, bem como a doutora Elizabeth. Caso em exame, habeas corpus impetrado contra a decisão que determinou a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri e negou ao réu, a Elis também aqui, o direito de recorrer em liberdade após condenação a pena de 17 anos, 10 meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão decorrente da execução provisória da pena e requer subsidiariamente a substituição da custódia por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico sob o argumento de que o paciente é imprescindível aos cuidados da filha e da esposa portadora de enfermidades graves. Aqui a questão em discussão são duas. Primeiro, saber se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com negativa de recorrer em liberdade, configura constrangimento ilegal. E dois, saber se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão por domiciliar nos termos do artigo 318 do CPP. Razões de decidir. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento do recurso especial 1.235.340, tema 1068, de repercussão geral, de que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do quanto da pena aplicada. Aplicado esse entendimento vinculante, a decisão que determinou a execução provisória da pena encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo constrangimento ilegal na negativa de recorrer em liberdade. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, atividade laboral, não são suficientes para afastar a execução da pena decorrente da condenação do Tribunal do Júri. A substituição da prisão por domiciliar exige a demonstração dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal, especialmente a comprovação de que o réu é imprescindível aos cuidados de pessoa menor ou de familiar enfermo. No caso concreto, os documentos apresentados não comprovam a imprescindibilidade do paciente no cuidado da filha menor, nem a incapacidade absoluta da genitora para exercer os cuidados maternos, razão pela qual não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem a concessão da prisão domiciliar. Ordem conhecida e denegada. É como voto, senhora presidente. Então, obrigada, desembargador. Como vota, doutor Cid? Eminente desembargador presidente, como já o fiz provisoriamente, acompanho integralmente a relatoria do desembargador Henrique. Bem, assim, uma situação que a gente fica assim muito triste com relação a família do acusado, não é isso? Mas, examinando o voto e o processo, a gente assim não vê assim uma saída que pudesse resolver o problema dessa família. Certo que a gente poderia aplicar uma prisão domiciliar, mas com o julgamento da apelação, automaticamente
perderia esse benefício da prisão domiciliar. E o fato, assim, dela não poder trabalhar como advogado disse que na localidade dela não existe uma loja ou um supermercado ou uma coisa que ela pudesse trabalhar até de tardezinha e sair de casa à noite, como ele disse. Mas eu aconselharia ela a procurar atividades que ela possa fazer no próprio lar dela, que existe muitas muitas atividades que podem ser feitas na própria residência, não precisaria ser feita lá. São alguns anos que eles vão ter que se adaptar à nova situação. Mas porque às vezes o que a gente pensa que a justiça é injusta para certas pessoas, mas ela é como a gente pensa para todos, né? Não há como a gente, mesmo tendo uma certa pena, piedade das pessoas, não há como a gente assim, negar que o voto está correto de acordo com a lei, de acordo com a legislação, no caso. Então, eu acompanho o relator integralmente. E, por unanimidade, habeas corpus conhecido e denegado. Pode falar? Encerrados os processos extra-pautas com sustentação oral, passaremos agora aos processos de pauta, iniciando com os presenciais. O primeiro processo é a apelação 023-0634, dígito 81.2022. Tem como apelante Priscila Oliveira Silva Tupina. Advogado, doutor Eduardo Diogo Diógenes Quezado. Apelado Ministério Público. Está presente o doutor Eduardo Diogo? Eles pedem presencial e acabam ficando virtual. Doutor Eduardo Diogo Diógenes Quezado está presente para a sustentação oral? Não está. Então, fica prejudicado. Prejudicada a sustentação oral, o voto foi recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Terminados os processos de citação oral, vamos aos pedidos de vista. Não tem que olhar se eu tenho. Só um momentinho, viu? Porque geralmente só quem pede a vista sou eu. Vou olhar aqui. Primeiro pedido de vista com sustentação oral é de número 062-0618,
Disto 64, um habeas corpus que tem como impetrante Ana Maria Tauschmann Rocha Moura, paciente B.M. da S. Advogada, impetrado é o juízo de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza. Esse processo é da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral Neto. Na sessão ordinária, na sexta sessão ordinária, ocorrida na data de 10 de março, sob a presidência da desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino, após a sustentação oral da doutora Ana Maria Tauschmann Rocha Moura, o eminente relator proferiu seu voto no sentido de conhecer do habeas corpus para denegar a ordem impetrada. O excelentíssimo desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira pediu vista dos autos. Julgamento adiado. Está em mesa, desembargador Henrique? Presidente, é o 1864, não é isso? Sim, 1864. Está em mesa. O senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Edna. Voto visto. Com a devida vênia ao eminente relator, pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade a situação do paciente Bruno Moura da Silva, especialmente à luz de recentes e relevantes decisões desta colenda Terceira Câmara Criminal, em casos análogos envolvendo corréu da mesma ação penal autuado sob o número tal. O voto do nobre e querido relator, denegando a ordem, ancora-se na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantir a ordem pública, desarticulando o braço financeiro de suposta organização criminosa. Contudo, e com o máximo respeito, a análise detida dos autos me conduz a uma conclusão diversa. 1. Da ausência de contemporaneidade. O ponto central que conduz à divergência reside na manifesta ausência de contemporaneidade entre os fatos que fundamentam a prisão e o momento de sua decretação. A decisão de grau primeiro, bem como o judicioso voto do nobre relator, amparam-se em movimentações financeiras ocorridas nos anos de 2023 e 2024. A prisão, por sua vez, foi decretada somente em 26 de novembro de 2025, ou seja, após mais de um ano dos últimos eventos delituosos imputados ao paciente. O artigo 312, parágrafo 3º, parágrafo 2º do Código de Processo Penal é cristalino ao exigir que a decisão que decreta a prisão seja motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. A natureza cautelar da prisão preventiva não permite que ela se dissocie do tempo, pois a sua finalidade é tutelar um risco presente ou iminente e não punir por um fato passado. No caso de Bruno, os indícios que ligam a suposta organização criminosa são essencialmente as transferências bancárias, que totalizam R$ 230.400, valor de fato incompatível com sua renda declarada. Embora tais transações sejam suspeitas e merecedoras de rigorosa apuração na questão processual, elas se esgotaram no ano de 2024. Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique que o paciente, no curso de 2025, tenha persistido na prática delitiva ou mantido o vínculo operacional com a organização criminosa. 2. Da violação ao princípio da isonomia e da extensão dos efeitos, artigo 580 do CPP. O argumento da ausência de
contemporaneidade ganha força avassaladora quando cotejamos com as decisões já proferidas por essa mesma Câmara em favor de corréus com idêntica situação fático-processual. Conforme destacado pela defesa em sustentação oral, nos autos HC 063-1901-21-2025, julgado recentemente, em 3 de 3 de 2026, foi concedida a ordem do Corréu Francisco Cleiton de Oliveira Menezes. A ratio decidente foi precisamente a ausência de contemporaneidade, pois as transações a ele imputado também datavam do ano de 2024, se não vejamos a ementa do julgado. Vou ler aqui só a parte que interessa. A decisão impugnada limita-se a indicar transferências bancárias realizadas em 2024, sem descrever a atuação concreta do paciente na organização criminosa, nem apontar elementos atuais que evidenciem risco efetivo decorrente de sua liberdade. Ausente elementos concretos de periculosidade atual, mostra-se adequada e suficiente às medidas cautelares diversas da prisão. Então, aí prossegue. Então, esse é o acordo da Câmara, datado de março desse ano. Na mesma linha, na sessão seguinte, do dia 10, mais recente, 10 de março, esta Câmara, no julgamento do HC 062-18-46-74, concedeu a ordem ao Corréu Francisco Fagner. Também não vou ler a ementa, que é nesse mesmo sentido, não vou cansar os senhores. O artigo 580 do CPP, como se disse, materializa o princípio da isonomia no processo penal, determinando que a decisão favorável a um dos corréus se estenderá aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. A situação do réu hoje em estudo, do Bruno, é, em essência, idêntica à dos corréus já beneficiados. Todos são acusados de integrar o suposto núcleo financeiro da organização com base em movimentações financeiras atípicas, realizadas no mesmo período, 23 e 24. Não há no decreto prisional ou nas informações prestadas qualquer elemento de ordem pessoal que justifique um tratamento mais gravoso ao paciente. Neste diapasão, manter a prisão de Bruno, enquanto corréus em situação fático-processual idêntica foram postos em liberdade pelo mesmo fundamento, configuraria flagrante e inaceitável violação ao princípio constitucional da isonomia. 3. Da suficiência das medidas cautelares alternativas. Ainda que se reconheça a gravidade em abstrato dos delitos, a prisão preventiva como última ratio somente se justifica quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas. No caso em tela, o paciente é primário, não ostenta antecedentes criminais, possui residência fixa, ocupação lícita como marceneiro, a ausência de contemporaneidade dos fatos, somados às condições pessoais favoráveis, indica que a aplicação das referidas medidas do artigo 319 é não apenas possível, mas suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, neutralizando o risco de reiteração delitiva. Dispositivo 4, ante o exposto, pedindo vênia ao querido amigo, desembargador relator, em divergência, voto pela concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão do paciente, estendendo-lhe os efeitos das decisões proferidas recentemente nos HC já mencionados, 063, 1901 e 062, 18, 46, 74. Substitua a prisão pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
sem prejuízo de outras que o juízo acol entender necessárias. Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico. Fica o paciente advertido de que o descumprimento injustificado de qualquer dessas medidas e hipóteses implicará a imediata revogação do benefício e o reestabelecimento da prisão preventiva nos moldes do parágrafo 4º do artigo 282 e do parágrafo 1º do artigo 312, ambos do CPP, em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Resolução 213 do CNJ, estipula um prazo de 6 meses para o cumprimento das medidas cautelares acima estabelecidas, ficando a cargo do juiz, o processante, a reavaliação da necessidade da sua manutenção. Expressa alvará de soltura em favor do paciente, cabendo ao sistema prisional colher a assinatura do termo de liberdade com as condições impostas. Comunique-se ao juiz competente o inteiro desta decisão, com urgência que o caso requer. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador. Doutor Cid, o senhor deseja se manifestar? Eu desejaria. Desde quando o desembargador Henrique pediu vistas, como sempre, muito pontual, clareou esta relatoria sobre esse caso. Vossa Excelência, como sempre, muito pontual, muito cuidadoso, e fez, desde o momento do pedido de vistas, a reflexão. De sorte que o seu voto sob divergência, até então sob divergência, o que não é mais, trouxe com riqueza de detalhes essas situações que no voto originário não foram observadas. De sorte que incorporo totalmente todo o seu voto divergente para fazer dele o voto da relatoria. Havendo o eminente relator incorporado as razões do voto vista do desembargador Henrique Jorge Holanda, acompanho o relator integralmente. Deixa eu ver. Esse não tem? Tornando o julgamento desse habeas corpus conhecido e concedido, é isso? Com medidas cautelares nos termos do voto do relator com as achegas do desembargador Henrique. Segundo pedido de vista é do habeas corpus 062-06-29, dígito 93.2026. Também é impetrante a doutora Ana Maria Tauschmann Rocha Moura. O paciente é Maicon Douglas Moura. O impetrado é o juízo de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza. Também é da relatoria do doutor Cid do Amaral Neto. Esses autos também foram colocados para deliberação na 6ª sessão ordinária, ocorrida no dia 10 de março, próximo passado, sob a presidência da excelentíssima desembargadora Andréia Mendes Bezerra Delfindo. A nobre causídica, doutora Ana Maria Tauschmann, sustentou oralmente suas razões no prazo regimental. A eminente procuradora oficiante ratificou os termos do parecer acostado aos autos. O eminente relator proferiu seu voto no sentido de conhecer do habeas corpus para denegar a ordem impetrada.
O excelentíssimo desembargador Henrique Jorge também pediu vista desses autos. O julgamento foi adiado. Também está em mesa, a mesma coisa do outro. Em mesa, presidente. Eu vou poupá-los, né? E ler não tem sentido, a mesma coisa, do mesmo processo, os argumentos são mesmos. As mesmas medidas As cautelares. mesmas medidas. Eu também acompanho o voto do eminente relator com as achegas do desembargador Henrique pela concessão da ordem com medidas cautelares. Perfeito. Julgamento unânime. Próximo habeas corpus é o de número 062-1987, dígito 93.2026. Impetrante é Marcelo Gomes Torquato. Paciente Bruno Gomes da Silva. Impetrado o juízo de direito da primeira vara da comarca de Pacatuba. Da relatoria do excelentíssimo doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Também esses autos foram colocados para deliberação na sexta sessão ordinária, ocorrida sob a presidência da excelentíssima desembargadora Andréa Mendes Delfino, tendo o nobre advogado, doutor Marcelo Gomes, sustentado oralmente suas razões, e a eminente procuradora de justiça oficiante também ratificou os termos do parecer ajustado aos autos. O eminente relator proferiu seu voto no sentido de conhecer parcialmente do habeas corpus para, na extensão cognoscível, denegar a ordem. Eu, como revisor, divergi verbalmente do voto do eminente relator no sentido de conceder a ordem mediante monitoração eletrônica. O excelentíssimo desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira pediu vista dos autos, julgamento adiado. Também está em mesa, excelência. Em mesa, presidente, é o 8793, isso? Isso. 8793. Pode falar. Posso? Você está com a palavra. Obrigado, presidente Edna. Na sessão ordinária, realizada na terça-feira próxima passada, dia 10 de março de 2026, iniciou-se o julgamento do presente HC. O relator proferiu seu voto. Em resumo, foi o seguinte: conheceu parcialmente o HC, considerando prejudicado pedido quanto à tese de negativa de autoria, por se tratar de matéria que demanda um exame aprofundado da prova. No mérito remanescente, a ordem foi denegada com base na fundamentação concreta da prisão preventiva, a qual atendeu aos requisitos do artigo 312 do CPP. O juízo de origem destacou a presença de indícios de autoria a partir de elementos de informação colacionados, em especial o depoimento das testemunhas. Quanto à periculosidade do agente, ressaltou a existência de ação penal em curso, sob a acusação de tráfico de drogas, bem como uma condenação criminal, processo 020-5754-64-2023. Quanto aos fatos novos alegados pela defesa, a saber, a juntada dos registros de geolocalização do agente no dia dos fatos, apontou que o paciente é suspeito de ter planejado o delito, de modo que a tese do afastamento do local do crime não afastaria, a princípio, sua participação. Nesse contexto, o doutor relator,
entendeu que a decisão que manteve a custódia cautelar foi devidamente fundamentada. Na mesma sessão, dando continuidade à votação, seguindo a ordem da trinca, a querida e excelentíssima desembargadora Maria Edna proferiu seu voto oral, divergindo do relator, ao entender pela ausência de periculosidade suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Pedi vista dos autos, em razão das considerações relevantes apresentadas pela eminente desembargadora, que divergiu do voto do relator. Após análise detida dos autos, reafirmo meu posicionamento no sentido de que, pedindo vênia à querida desembargadora Edna, no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Com efeito, entendo que o habeas corpus exige, como condição mínima para seu conhecimento e eventual concessão, instrução adequada, com provas pré-constituídas que permitam aferir de plano a alegada ilegalidade da prisão. Neste caso, a circunstância de o paciente estar ou não no local do ocorrido deve ser melhor averiguado no decorrer da instrução. Ademais, consta a informação relevante de que o paciente teria participado do planejamento da empreitada criminosa e não necessariamente da sua execução, que deve ser sopesado. No mérito, entendo que não há periculosidade suficiente para a manutenção da cautelar máxima, para além da gravidade do crime em concreto. Observa-se fundamentação idônea, sobretudo ante o risco de reiteração delitiva. Em consulta aos sistemas do Cancún e SAG, observa-se a existência do processo número 0205-754-64, com condenação definitiva pelo cometimento do crime do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Ainda a ação penal 0201-628, dígito 61, 2025, pelo suposto cometimento dos delitos previstos no artigo 129 e 329 do Código Penal. E, finalmente, a ação penal 0051104, 2021, pela prática do crime do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Tais circunstâncias evidenciam o risco de reiteração delitiva, atraindo a aplicação da súmula 52 do TJCE, que assim dispõe. Inquéritos e ações em andamento justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, não se aplicando o enunciado sumular 444 do STJ. Assim, pedindo vênia à querida e amiga desembargadora, presidente desembargadora Edna, adiro o voto do relator pela parcial admissibilidade e no mérito de denegação da ordem. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Henrique. Ouvindo o seu voto, eu continuo com o meu posicionamento, mantenho meu voto anteriormente lançado e declaro esse é do Marcelo Torquato, né? É. Declaro por maioria denegada a ordem do habeas corpus 062-1987, dígito 93. Sim. Em seguida, nós vamos para o habeas corpus 062-05-21,
dígito 64.2026. É impetrante Eila Ribeiro Galvino e outro. Paciente J.N.de A.S. Da relatoria da desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfim. Os autos, em epígrafe, foram colocados para deliberação sob a presidência da relatora, tendo em seguida a excelentíssima desembargadora relatora pedido vista dos autos. Ele está adiado em virtude da ausência da desembargadora Andréa. Em seguida, próximo habeas corpus é o 020-16-74-54.2022. É uma apelação. O apelante é A.R. da S. O advogado é Regino Pereira Matos. Esse processo é da relatoria do desembargador Cid Peixoto do Amaral, da minha revisão, e também esse foi colocado em deliberação na 5ª sessão ordinária, ocorrida em 3 de março, sob a presidência da excelentíssima desembargadora Andréa. O eminente relator proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para negar o provimento. Eu pedi vista desses autos, mas eu queria pedir desculpas ao relator e ao apelante. Esse final de semana eu não tive condições de olhar como foi elaborado o voto vista e se foi ou não foi, devido a problemas de doença na família. Então, eu vou pedir bem para apresentá-lo na semana que vem, sem falta. Também a apelação número 0200-609, dígito 87.2024. Tem como apelante Ronaldo Borges Oliveira. Advogados Roberto Jonathan Duarte Pereira e Ismael Leite de Figueiredo. Também é da relatoria do desembargador, do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto, da minha revisão, onde o eminente relator proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento. Eu também pedi vista desses autos, eu peço também para apresentá-los somente na semana que vem. Meus votos vista, todos ficaram sem eu poder olhar. Minha apelação, a próxima apelação é 0200-195, dígito 88.2023. Tem como apelante A.F. da S. Advogado é Pablo Ricardo Silva de Araújo. Também é da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral e da minha revisão. O eminente relator, na 6ª sessão ordinária, proferiu seu voto no sentido de conhecer do recurso para negar o provimento. Também pedi vista dos autos, mas ainda não sei nem se foi feito, juntado os autos, mas eu me comprometo de trazer na próxima sessão. Pronto. Encerrou-se os processos de pedido de vista. Nós vamos agora para os processos em destaques. O primeiro processo em destaque é o habeas corpus número 063-1594, dígito 67. Impetrante Marco Renan Carlos de Alcântara, paciente Eliseu Lima Cavalcante. Esse processo é da minha relatoria e ele está adiado em virtude
do Dr. Cid Peixoto do Amaral se julgar suspeito. Como hoje não temos a desembargadora Andréa, aí temos que pedir um colega de outra turma, de outra Câmara, para substituir o doutor Cid. Fica na processo. É, Isso tá feito. pois é. Quer? Não sei nem se ela vai dar, porque o dia desse ela pediu, alguém pediu e nós não demos. Ninguém. Eu não sei nem se ela vai dar. Eu, o próximo pedido É da posterior, antes, da quarta, no caso, convoca da quarta. é, né? Se ela não puder, aí vai para a primeira, aí vai para a segunda. Faz um rodízio. Paga o presente. E não, se não tiver. É. Eu tô com C4. Aí voltando C4. Aí agora são 4 e no momento tá com 3. Né? Sim, sim. Você não colocou aí? Também foi retirado de mesa processo 062 1930 75.2026. Impetrante é Jean Carlos Pereira de Souza. Paciente é Marcos André Chaves da Costa. Ele é da relatoria do Dr. Cid Peixoto do Amaral. Ele pediu para retirar de mesa. A pedido da própria parte. Também foi adiada a apelação 0200-301, dígito 06.2024. Tem como apelante J.V.F.G.F. Advogada doutora Roberta Duarte Vasques. Esse processo é da minha relatoria da revisão do desembargador Henrique Jorge Landa Bezerra. Também foi adiado. Outro processo adiado é a apelação 0050-300, traço 42, dígito 42. Tem como apelante Francisca Macilda Alves Almeida, advogado Clistênis Filgueira Santos. Também é da minha relatoria, da revisão do desembargador Henrique. Ele está adiado. Agora vamos aos processos pendentes de julgamento. Primeiro processo é o habeas corpus 062-0604, dígito 80.2026. Tem como impetrante a Aline Sinara Maia Queiroz, paciente I.S.L. Ele é da relatoria do desembargador Cid, do Dr. Cid Peixoto do Amaral. Quem foi que deixou de ver? Que é mais fácil, né? Tem dois processos aqui que eu não votei só por... Dois ponto 23, 0480.
Isso aqui falta o meu voto, né? Sim, mas eu não estou vendo aqui o que foi que aconteceu com esse processo, que eu não votei. Eu vou pedir vista dele, para a gente não ficar muito tempo. O outro processo, ele é diferente, porque outro processo também é um habeas corpus 0620868, dígito 97, o de 2026. Foi votado? Ok, mas. Foi o relator, né? Sim. Acompanhando o relator? Ó, esse aqui foi tirado. Próximo é o 0620979, dígito 81. Petrante à Defensoria Pública, Estado do Ceará. Paciente José Sidney Alves de Freitas. O impetrante é o juiz de direito da Vara de Organizações Criminosas. Ele é da relatoria do desembargador do Dr. Cid Peixoto do Amaral. Esse 233. É porque engraçado que eu só me lembro desse. Esse diz aqui que é um crime de tortura. Homicídio qualificado, tortura, organização criminosa. O meu problema desse processo é porque eu quis olhar o processo principal e ele está em segredo de justiça. Não, ele, Então, não posso agora, hoje ele fornecer está, mudanças, hoje ele né? está, hoje ele está Mas a aberto. fase atual do processo designada a audiência de instrução e julgamento. Assim, é por isso, essa aqui foi a audiência, porque a audiência foi no dia 11 de março, Agora, desse mês. ele possui mais 3 processos em andamento por organização criminosa, 2 por organização criminosa e um terceiro por tortura. Então, diante dessas convergências, se tem a súmula 15, diante da existência de outros réus também que estão lá. É porque, assim, no meu computador em casa, eu não consegui ver esta audiência. Pois é, porque não tinha visto essa audiência. Mas é, considerando que o juiz deu na audiência 3 dias para as partes se manifestarem se tinha alguma diligência a ser requerida, né? É, é. Aqui é acesso, mas lá em casa não tá. Exatamente, eu estou vendo aqui, está encerrada a instrução.
Então, eu vou acompanhar o relator, tendo em vista a complexidade do feito, mas ele está muito atrasado. Desde 2024 que essa pessoa está presa. Processo complexo. Mas ele tem uma ficha até razoável dele. É isso. E todos os processos dele é de organização criminosa. 2, terceiro de tortura. PPM. Então, fica habeas corpus, ordem conhecida e denegada por unanimidade. Tem isso também, né? Habeas corpus, número 062-21-58, dígito 50.2026. Tem como impetrante Carina Bruno Salles. Paciente José Ramon Nunes. Também o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. Ele é da relatoria do Dr. Cídio Peixoto do Amaral Neto. Ele votou pelo conhecimento e concedendo a ordens com medidas cautelares. Toda vez esqueço de olhar. E falta votar é o desembargador Henrique. Não, Sou eu. 58-50, falta só o meu voto. então. É. Isso aqui é o mesmo caso daquele rapaz, né? Aqueles dois primeiros que eu votou. Parece que é o mesmo processo, né? Posso ficar falando? Sim, o senhor está com a palavra. Obrigado, desembargador. Exatamente. A mesma situação daqueles que nós já assistimos. Não tinha votado porque eu estava estudando os outros dois e deixei para uma oportunidade só e acabou quando eu quis votar aqui, já estava Já não votado. dava mais. Mas eu adiro integralmente o voto do eminente relator. Então, habeas corpus conhecido e concedido com medidas cautelares. Por unanimidade. Ainda tem? Ah? Tão rápido. Se ela quiser um pouquinho, eu dá outra quase. Da outra parte. Bem, não havendo mais, quer dizer, vocês têm alguma coisa a falar? Só Alguém tem? parabenizar a desembargadora Edna pela desenvoltura aí na presidência da sessão, substituindo a querida amiga desembargadora Andréia. Faço minhas as palavras do desembargador Henrique. É uma sessão extremamente bem conduzida, rápida. Parabéns. Ontem e hoje foram sessões. Obrigada. Eu até fiquei assim, fazer até mais rápido para ver se não ficava para chegar na hora da merenda, porque hoje não ia ter. Hoje não ia ter merenda. Aí fiz bem mais rápido, né? Parabéns. Mas então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, do doutor Carlos Mendonça, doutor Carlos Mendonça e da doutora Elizabeth, os presentes aqui que aguardam até o final. Cadê os alunos? Já foram embora?
Próxima terça, dia 24. Então, declaro encerrada a sessão. Obrigado. Até mais. Muito obrigada. Mais neutralizador.